A ditadura no Brasil, ocorrida entre as décadas de 60 e 80, deixou marcas profundas em nossa história. Torturas, desaparecimentos e assassinatos despedaçaram famílias, deixando mulheres viúvas e muitos filhos órfãos. Desde a lei da anistia, os familiares dos mortos e desaparecidos políticos lutam na justiça ou em qualquer instância para terem o direito de saber o que aconteceu com seus entes. Em novembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que cria a Comissão da Verdade. O grupo vai investigar em 2 anos violações de direitos humanos ocorridas durante o período ditatorial. Esse é o tema do Editorial J Entrevista desta semana. No último programa, conversamos com Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Hoje, a nossa convidada é Suzana Lisboa, que integrou por 10 anos a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pelo governo federal em 1995. Também a Comissão de Indenização de Presos Políticos no Rio Grande do Sul. Suzana também foi casada com Eurico Tejera Lisboa, primeiro desaparecido político no Brasil e cujo corpo foi o primeiro a ser localizado. Fique com a gente. Participam também dessa entrevista os colegas Cassiana Martins e Bolívar Abascal Alberto. Agradeço a presença de todos e já pergunto então para a Suzana. Agradeço a tua presença, Suzana. Suzana, tu deixasse a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos depois de 10 anos, alegando o total descaso com o governo Lula para com a questão, né? Com a criação da Comissão da Verdade, dá para dizer que o governo Dilma está mais sensível a esse assunto tão polêmico? Olha, eu não posso dizer que ter uma Comissão da Verdade não é um avanço, mas o que eu acho lamentável é que este projeto da Comissão da Verdade foi herdado do governo Lula, que durante 8 anos não tratou desse assunto e que tratou da pior forma possível, segundo o meu ponto de vista, no encaminhamento desse projeto de lei. O governo tinha que ter instituído uma comissão, assim como fizeram as ditaduras da América Latina, e já estava fazendo atrasado, né? E não encaminhar um projeto de lei para a Câmara e fazer o nível de concessão que foi feito aos militares. Não gostamos nem um pouco disso, da presença ainda dos militares nesse assunto, e deixando a sociedade civil e o governo como refém deles, né? Eu gostaria de perguntar a mesma pergunta que eu fiz para o Jair. Tu que presenciasse, né, a questão do teu esposo, vivesse na pele isso, não é muito frustrante a criação de uma comissão que só pretende dar nome aos torturadores e não fazer mais nada como punir ou ter, digamos, um desenrolar mais efetivo? É extremamente frustrante. Nós lutamos por verdade e justiça há anos. A nossa luta hoje é a mesma, as nossas reivindicações são as mesmas da época da anistia, em 1979. De 79 para cá, nós resgatamos corpos de 4 desaparecidos, 1, 2, 3, 4, dos cerca de quase 200. E fomos os familiares que fizeram. Passar esse período todo e não haver justiça no Brasil é extremamente frustrante. Eu, até hoje, não sei como Luiz Eurico morreu, não sei quem matou. E com a Comissão da Verdade, com aquela história de que alguns, nem tudo será público, porque existe essa possibilidade pela lei de algumas coisas não serem públicas, eu posso continuar depois da Comissão da Verdade sem saber o que aconteceu. Isso é extremamente frustrante. Nós temos que saber o que aconteceu e os responsáveis têm que ser punidos. Nós não vamos abrir mão dessa luta, com ou sem Comissão da Verdade. Eu queria saber, assim, qual seria assim, o seu maior desejo assim, em relação a essa causa? Seria descobrir a verdade, assim, ou considerar assim, mais importante a punição aos culpados? Olha, não há verdade sem justiça. Então, o que nós queremos saber é o que aconteceu, mas você não constrói uma verdade se não fizer justiça em relação aos crimes cometidos. O que nós queremos principalmente, o que nós sempre quisemos, foi encontrar os corpos. A maior parte das mães, dos pais que começaram essa luta ainda em 74, morreram sem saber. Muitos nunca mudaram de casa. Isso até hoje me causa um arrepio, entendeu? De lembrar quantas senhoras, quantos senhores que lutaram conosco e morreram sem saber. Então, essa sempre foi a reivindicação principal. Onde estão?
Ao mesmo tempo, nós queremos saber quem matou, como morreram e a punição dos responsáveis. Tu falasse, se não existe verdade sem justiça, não daria para dizer que a Comissão da Verdade, então, não é verdade? Porque não traria justiça? Olha, a expectativa que eu tenho ainda tenho essa expectativa, e é uma coisa pessoal minha, eu acho que não é uma coisa da Comissão de Familiares, é que a presidenta coloque 7 pessoas que realmente estejam a fim de buscar a verdade. Porque se isso acontecer, vai ser inevitável, entendeu? Que o Ministério Público tome providência sobre o que for apurado. Essa é a minha última e única expectativa se a comissão funcionar. Por exemplo, como fez a comissão, quando eu fiz parte, na Lei 9.140. Ela foi além da letra da lei, do meu ponto de vista. Ela extrapolou nas investigações que fez, etc. e tal, mas sem a participação do Ministério Público na época, que hoje em dia é fundamental. Então, o Ministério Público pode tomar providências independente do governo federal, e para isso a gente tem que... Só para entender, mesmo com a lei da anistia, o Ministério Público pode... Ele pode tomar providências, vão barrar na lei da anistia, entendeu? Mas isso não quer dizer que eles não possam investigar, e nós vamos recorrer a quem? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é muito triste, né? Eu acompanhei a audiência o ano passado na Costa Rica, junto com os familiares do Araguaia, onde o Brasil foi julgado pelos desaparecimentos. Foi muito triste, extremamente triste. Para nós, buscar justiça lá fora, entendeu? Ter a corte como única alternativa e ter o Brasil sendo representado lá pelo Ministério da Defesa. Isso que foi o pior, entendeu? O Brasil declarou guerra contra os familiares quando ele manda o Ministério da Defesa ser o responsável pela defesa do país em relação a esse assunto, e não a Secretaria de Direitos Humanos, ou seja lá quem fosse que devesse ir. Então, nós não vamos desistir. Agora, já não tenho mais o pique que eu tinha quando, em 1979, essa luta começou. Eu tenho 60 anos, eu já tenho dificuldades físicas e emocionais de enfrentar muitas coisas. Os anos pesam para nós também. Em relação às pessoas que compõem a Comissão da Verdade, falou-se que não vão ser chamados parentes de vítimas. Tu acha que essa carga emocional que tu ou outra pessoa carrega poderia vir a ajudar ou atrapalharia as investigações? Olha, a carga emocional que nós temos é forte. Agora, tudo que foi até hoje apurado sobre esse assunto foi feito pelos familiares. Fomos nós que descobrimos os corpos, fomos nós que buscamos os poucos arquivos que foram abertos e remontamos essa história. Fomos nós que provamos pela Lei 9.140 que 140 pessoas tinham sido assassinadas ao invés de terem sido mortas por suicídios, atropelamentos e tiroteios, como disse a ditadura. Fomos nós que examinamos os laudos e as fotos dos corpos encontrados com lupas, com lentes. É muito difícil, mas fomos nós que fizemos isso. Eu não acho que os familiares devam compor a comissão, porque eu acho que a comissão, até para não dizerem que a comissão está sendo isenta. Sim. Entendeu? Eu não acho que os familiares devam compor, acho que devem compor pessoas de capacidade técnica suficiente, conhecimento desse assunto, que possam investigar e especialmente que possam se ater ao que infelizmente a lei não quis se ater, que é o período da ditadura, né? Porque nem isso, ao menos, foi colocado na letra da lei. Até para agradar os militares, se faz de conta que não é só a ditadura que está sendo examinada. Vem lá desde 46. Pois justamente, são 42 anos para serem investigados em 2. O que tu acha disso? Eu acho quase nada, entendeu? Acho muito pouco, extremamente pouco. Acho que 7 integrantes é muito pouco, a não ser que o governo monte uma super estrutura de assessoria, além desses 14 cargos que estão sendo mencionados. É óbvio que desses 14 cargos tem que ter gente que entenda e tenha disponibilidade para investigar. Enfim, eu acho muitas coisas que nós gostaríamos muito de ter estado com a presidenta Dilma para dizer. Eu
evidentemente que conheço a presidenta e sei o que ela pensa. Eu tenho dito isso, eu sei o que a presidenta pensa. Eu não sei, o que é? Eu não sei o que ela vai poder fazer. Eu acho que a minha opinião sobre o que a presidenta pensa é a mesma minha. Ela como pessoa, entendeu, que lutou contra a ditadura, entendeu, e que chegou onde chegou, que foi assim o maior feito que eu acho que algum de nós poderia ter. Para mim, a coisa mais importante que aconteceu até hoje nessa história foi uma militante política da estirpe da Dilma ter chegado onde chegou, só que eu não sei o que ela vai poder fazer enquanto presidenta. Agora, eu esperava que ela nos recebesse, eu achava que ela ia fazer outra lei, né? Eu não achei que ela fosse continuar o que o Lula tinha começado e deixado pendente depois da Conferência de Direitos Humanos. E os outros familiares e até quem continua participando da comissão especial também tem essas mesmas posições que as tuas, de decepção? Não, existem familiares que fazem parte da base política de sustentação do governo e que estão junto com o governo. E que, inclusive, têm participado junto, né? São os familiares que concordam com o governo, que têm sido chamados para discutir esse assunto. O que eu também acho lamentável. Houve uma reunião posterior à sanção da lei, que foi com representantes dos estados, dos comitês da verdade, que o governo ajudou a criar em muitos estados, antes da aprovação da lei, para discutir como seria a participação da sociedade civil. Mas nós não fomos chamados, os familiares que não estamos compondo, nós tínhamos que ser chamados. Nós é que temos eu acho que o direito de comparecer ou não, mas eu acho que o governo não pode nos excluir porque nós pensamos diferente e nós temos sido excluídos. Desse aspecto da luta, sim. Eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos não podia estar fazendo isso. Essa parceria entre o governo federal e a sociedade civil se deu no projeto Memórias Reveladas, né, que até, digamos, o governo pede para a população, teve alguns comerciais, para trazer material. O que a senhora achou desse apelo do governo pedindo a ajuda da sociedade? Olha, na época a gente chamava de memórias não reveladas, entendeu? Eu fui chamada para ajudar a discutir quem seriam os familiares que iriam participar daquilo, e eu não concordei. Para mim, quem tinha que ter ido à televisão pedir informações era o governo, o presidente Lula que tinha que ter feito aquele apelo. Então, foi importante, eu acho, até porque eram apelos muito pungentes, né? Muita gente ficou sabendo, que não conhecia da história. Agora, do ponto de vista prático, eu nunca soube de nenhum documento que tenha chegado no Memórias Reveladas, tanto que a gente chama Memórias Não Reveladas, porque a gente nunca soube de nenhuma informação que tenha chegado, de nada que tenha vindo dali. E eu acho que o governo, com aquilo, acaba devolvendo para nós, entendeu? O que sempre foi ônus nosso. Desde a ditadura, o ônus da investigação é dos familiares, entendeu? O governo, com a Lei 9.140, o governo disse que matou, desapareceu com os corpos, não disse como, não disse onde, não, entendeu? E buscaria os corpos se nós apresentássemos indícios. E os casos não contemplados na lei, nós tivemos que provar. Isso não cabe, né? Continua em paz. Nós vamos a um pequeno intervalo agora e nós já voltamos. Fique com a gente. Editorial J Entrevista de volta. Estamos falando sobre a Comissão da Verdade. A nossa convidada dessa semana é Suzana Lisboa, que integrou por 10 anos a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pelo governo federal em 1995, e também a Comissão de Indenização de Presos Políticos no Rio Grande do Sul. Suzana, tu está em mãos aí o livro, então, que foi lançado em 2009, né, do Dossiê da Ditadura dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Até vou pedir para tu me emprestar. Comenta um pouquinho do que foi esse trabalho, o que representa o lançamento desse livro.
Olha, esse aí é a compilação de tudo que a gente teve até hoje sobre os nossos familiares, né? O primeiro dossiê foi impresso pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Ele era metade desse e não tinha nem 100 páginas. O segundo já tinha um pouco mais. E esse traduz, né, o que nós pesquisamos até hoje, entendeu? O livro Verdade e Memória foi baseado nas nossas pesquisas, portanto, tem muita coisa do que tem nesse livro, só que às vezes com outro olhar. E ele é o retrato da nossa dor, né? Você tem aí as fotos, inclusive, que é uma galeria de horror, que é as fotos que nós resgatamos nos poucos arquivos que foram abertos. Então, isso aí é a história de cada um dos que deram a vida por justiça e liberdade nesse país e que tem que ser não só lembrados, como reverenciados, né? Para quem quiser comprar, conseguir, como é que é o contato? Nós temos um site que é www.desaparecidospoliticos.org.br. É um site da Comissão de Familiares. Ali você pode pedir o livro, ele vem pelo correio, é só pagar e recebe pelo correio. www.desaparecidospoliticos.org.br. Ali tem um pouco da nossa história também. E em breve, não sei bem quando, porque depende do contrato que nós fizemos, ele vai poder estar disponível na internet. Nós ainda temos... Não me lembro qual é o prazo que foi feito no contrato para a gente poder ter o disponível. Perfeito. Suzana, tu espera que a Comissão da Verdade sirva para trazer esse assunto mais à tona, seja mais discutido no Brasil, que as pessoas mais jovens tomem conhecimento? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso vai acontecer. Talvez com isso, inclusive, a pressão da sociedade civil possa fazer com que o governo mude de ideia, possa fazer com que o STF mude de ideia, que do meu ponto de vista foi uma decisão absolutamente descabida aquela. Entendeu? Então, eu acho que isso vai acontecer. Com certeza, a existência da comissão durante 2 anos vai pautar as universidades, as escolas. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que o governo faça com que esse assunto integre o currículo escolar, os governos, né, os estaduais, municipais, o governo federal, o MEC, tome iniciativas nesse sentido. Entendeu? Especificamente no teu caso, tu acha que a Comissão da Verdade vai poder trazer luz ao caso do teu esposo ou tu não espera isso? Olha, esperar eu sempre espero, entendeu? Senão o que me mantém na luta é renovar cada dia a minha indignação sobre esse assunto, sobre o que aconteceu, não só com ele, mas com todos, e esperar que eu saiba, assim, eu quero saber como ele morreu. Eu fiz uma representação ao Ministério Público recentemente, ao Ministério Público Federal. Assinei a representação junto com o Ney Lisboa, que é o irmão caçula do Luiz Eurico. Nós queremos saber. Nós temos o direito de saber, né? E eu não posso dizer que eu tenho certeza que a Comissão da Verdade vai me informar, mas eu também não posso não ter expectativa, entendeu? Nós lutamos por uma Comissão da Verdade durante anos. Então, alguma expectativa, por enquanto, antes, até saber quem é que vai compor a comissão, eu tenho expectativa. Depois, aí eu te digo, depois da composição, se eu tenho alguma expectativa ou não. Voltando um pouco ao que tu disse da opinião da Dilma, que tu conhece e sabe que por ela faria muito mais, tu acha que a partir disso dá para ver uma influência ainda muito grande dos militares em algumas decisões? Isso eu não tenho a mínima dúvida. Entendeu? O que os militares fizeram na época com o PNDH3 foi coisa fora de propósito, entendeu? A interferência direta que eles tiveram no próprio texto do projeto de lei, entendeu? De tirar palavras do texto, entendeu? Na época foi por pressão dos militares que a conferência, o que saiu como resultado da Conferência Nacional mudou, porque a Conferência Nacional de Direitos Humanos aprovou uma Comissão da Verdade e Justiça.
entendeu? Aí ela já começou, de repente, a ser chamada de Reconciliação Nacional. Esse nome nunca esteve, entendeu? O governo foi cedendo, cedendo e cedendo e cedendo até chegar nessa composição que muitos, evidentemente, o próprio governo achava que era suficiente. Eu não acho. Eu acho que as Forças Armadas têm que mudar. Eles têm que mudar a concepção sobre esse assunto. Eles não vão mudar se não forem enfrentados. Há poucos anos atrás, acho que 2005, 2006, não estou bem lembrada, uma turma dos oficiais que se formava em São Paulo escolheu como patrono o Médici. Era o patrono deles. Que ensinamento eles receberam no governo Lula, para se constituir como oficiais do Exército Brasileiro, para querer homenagear o Médici? O que eles vão fazer daqui a alguns anos, se a pátria se eles acharem que a pátria está ameaçada, vão cortar cabeças, como fez o Exército no Araguaia? Quer dizer, isso não mudou. O Exército Brasileiro não mudou a sua concepção sobre esse assunto. É o que eu acho, entendeu? É óbvio que nós temos outro exército. Eu participei, junto com integrantes do exército do 23º Batalhão de Infantaria da Selva no Araguaia, recentemente, de buscas, né, no cumprimento da sentença do Araguaia. É óbvio que havia ali militares trabalhando para esse assunto, muitos deles, entendeu? Inclusive o general estava lá presente. Agora o Exército não abriu os arquivos sobre esse assunto, sobre essa época, entendeu? Está cumprindo a sentença, mas, assim, faz parte, inclusive, da sentença da Corte Interamericana a exigência de que as Forças Armadas recebam cursos de direitos humanos. Então eu acho que existe uma tutela ainda assim, e eu acho que prova disso foi o projeto de lei e também o lançamento, a sanção da lei, quando os militares teriam impedido a Vera Paiva, filha do Rubens Paiva, de se manifestar na cerimônia. Tu acredita que atualmente é só o Exército? Porque dá para ver que no Judiciário ou nas câmaras superiores como o STF, tu também não vê uma tendência para a abertura desses arquivos e a elucidação dos mistérios das verdades que precisam ser ditas sobre o período. Passasse 10 anos integrando a comissão especial, qual é a maior dificuldade nessa luta de dar nome aos torturadores? Primeiro é a abertura dos arquivos, entendeu? Para a gente saber o que aconteceu, a gente tem que ter acesso ao que aconteceu. E o que eu acho é que houve todo um discurso de interpretação da lei da anistia, que do meu ponto de vista não existe, para tentar fazer com que eles fossem anistiados, entendeu? Do ponto de vista da lei da anistia, do ponto de vista formal da lei, eles não foram anistiados. Foram excluídos da lei aqueles que foram, que tinham sido condenados no que na época se chamou crimes de sangue, que eram sequestros, mortes. Então, os presos políticos que foram enquadrados nesses crimes e estavam presos não foram anistiados, não saíram com a lei da anistia. Eles foram sair até um ano depois, ficaram presos. Isso é uma coisa que a imprensa nem diz mais, mas houve presos políticos até um ano depois da anistia e eles foram soltos em função da reformulação da Lei de Segurança Nacional que atenuou as penas. Qual foi o militar que foi preso? Qual foi o militar que foi sequer citado sobre os crimes de sangue que cometeu? E os presos políticos estão até hoje dentro desse processo da anistia. Para tu ter anistia, tu tem que requerer anistia. Qual foi o militar que requereu anistia? Então, como pode o Supremo Tribunal Federal, entendeu, dizer que a lei da anistia abrangeu os torturadores? Os crimes foram tão bárbaros que nem a própria ditadura teve a coragem de se auto-anistiar expressamente. Quem fez esse serviço agora, infelizmente, foi o Eros Grau e o resto ali do STF, que é uma coisa muito triste, entendeu? Aquilo ali, não consigo imaginar que aquelas sejam as grandes expressões desse país nesse assunto. E acho que os nomes não são colocados, a verdade não é dita, porque existe ainda a tutela das Forças Armadas.
Eles não querem que se saiba as atrocidades que eles cometeram. Então, como se o que está descrito nos nossos dossiês não fosse verdade. Até hoje você ouve gente da direita e que defende o golpe achar que deveria se examinar também nessa comissão os casos de pessoas que foram vítimas da esquerda, como se isso fosse uma responsabilidade do Estado. Nós estamos falando em crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Entendeu? Se querem, por acaso, examinar os crimes da esquerda de novo, a esquerda já foi presa, já foi condenada, já foi banida, já foi torturada, já foi morta por esses crimes, mas querem examinar de novo, tem que ser numa outra comissão. Então, esse pessoal da direita não aceita essa história. Até hoje não aceita. Até hoje se defende. A América Latina dá muitos exemplos, né? Chile, Argentina, de como a sociedade civil, né? E o próprio o instinto de ser político mesmo, o cidadão participar das decisões do país, de dar resultados em relação à elucidação, então, das torturas dos períodos que aqueles países viveram. Qual as principais lições que tu acha que nós devemos tirar desses países em que deram certo, hoje em que generais estão sendo condenados e presos? Olha, a lei do ponto final na Argentina caiu depois da Comissão Ernesto Sábato. Foi depois que a comissão trouxe à tona as atrocidades do regime que houve uma pressão da sociedade civil e do país todo sobre o governo e que os assassinos, os presidentes, começaram a ser presos e punidos. Entendeu? Eu duvido que hoje haja militares brasileiros envolvidos em crimes que tenham coragem de sair do país. Entendeu? Porque, felizmente, tem um governo da Itália pressionando pelos seus desaparecidos aqui, tem o próprio governo argentino, tem o governo do Chile, tem as entidades de familiares. Então, pelo menos isso, né? A grande lição que nós temos que tirar é essa. A verdade e a justiça têm que ser incorporadas ao cotidiano das pessoas. A sociedade civil tem o direito e o dever de saber, até para impedir que aconteça de novo. Suzana, tu falaste, né, que são vários anos de luta, que tu também já não tem assim, a mesma energia de anos atrás, que tem pais que ainda moram na mesma casa até hoje. Eu queria saber, tu percebes assim, uma renovação, né, nessa luta, nos familiares que buscam descobrir a verdade e a punição? Ah, sim, existem os que eram crianças quando a gente conheceu e que hoje trabalham com esse assunto. Existe, sei lá, tem 2 especificamente que eu posso citar, porque trabalham com esse assunto dentro da universidade em São Paulo, que é a Janaína Teles e o Edson Luiz de Almeida Teles. São 2 irmãos, eles tinham 4 e 5 anos quando foram presos junto com a mãe e o pai no DOI-CODE de São Paulo, no final de 1972. Eles hoje estudam esse assunto. Então, já é uma nova geração acompanhando, né? E tem, assim, dos familiares, muitos netos que têm se aliado, assim, pelo país nessa busca. O que é uma coisa que nos emociona, né? Porque daqui a pouco a gente não tem mais a mesma condição, né, de continuar como fizemos há 40 anos atrás. Suzana, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, então, creio que a tua experiência pode nos ajudar muito a entender tudo o que passou e toda essa luta e o que ela representa. A entrevista termina aqui, agradecemos a sua audiência. Para acompanhar outros programas e reportagens produzidas pelo Editorial J, acesse o nosso site, anote aí, é www.pucrs.br/famecos/editorial J. Até a próxima edição.